Fala, concurseiro! Tudo bem? Meu nome é Camila Pavanelli e hoje eu trouxe para vocês uma temática que vem observando pelos editais que está sendo cobrado, que é em relação às questões étnico-raciais. Então, hoje eu trouxe para vocês um documento do MEC que está intitulado como Educação Infantil e as Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Bom, qual que é o objetivo desse livro? O objetivo desse material é apoiar os professores de educação infantil, então ele é voltado para a educação infantil e a Secretaria de Educação. Para implementar o quê, gente? Vamos parar para pensar que está falando aqui, de algo que sempre cai em concurso, as diretrizes curriculares da educação infantil, que vai indicar as propostas pedagógicas dessa etapa que devem ser comprometidas com o rompimento do quê? Das relações étnico-raciais. Bom, antes de adentrar, gostaria de pedir para vocês se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, para que eu possa trazer mais conteúdos em relação ao que vem caindo aos concursos na área da educação. Bom, gente, primeiramente vamos pensar por que trabalhar essa questão. Vamos primeiro pegar as leis e documentos. Vamos estudar. Alguém lembra aí da Constituição Federal? O que a Constituição Federal vai trazer para nós? Que ela não detalha o currículo, mas ela vai prever 3 conteúdos curriculares obrigatórios em todos os níveis de ensino, que é o quê? A língua portuguesa, as contribuições das diferentes culturas e etnias e a educação ambiental. Então, este fato revela que a importância de trabalhar a temática da diversidade racial em conformação com a política educacional. Ah, mas está falando só na Constituição? Não, a gente tem que pegar também o quê? Outras leis. Então, a gente vai caminhar um pouco, vamos chegar no ECA. O que o ECA vai dizer para nós? O ECA ele vai assegurar a toda criança o direito da igualdade de condições e permanência para a escola e ter a sua identidade e os seus valores preservados e ser posta salvo a qualquer forma do quê? De discriminação, negligência ou de tratamento vexatório. Caminhando aí, a gente vai encontrar em algo que sempre cai também, estou falando de coisas que caem em concurso, Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. O que as diretrizes curriculares vai falar? Ela vai estabelecer que a identidade étnica, assim como a língua materna, é elemento de constituição da criança. Além das diretrizes, a gente tem a famosa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. A LDB é ausente, não vai falar nada disso? A gente tem que lembrar aí que acrescentaram os artigos no artigo 26A e no artigo 79B, vai prever o quê? O estudo da história, cultura afro-brasileira e indígena e a inclusão no calendário do quê? Do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, todos esses assuntos relacionados a essa questão étnico-raciais faz parte de um pilar jurídico-político da educação brasileira. Então, a gente precisa conhecer as leis, a história da população negra, as lutas e reconhecer a herança dos povos africanos e as suas culturas na formação do Brasil já é um começo. Então, a gente vai estuda LDB, diretrizes, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil e outros documentos e experiências que também vão tratar da questão da igualdade na educação infantil. Então, é preciso ter um olhar atento sobre essas temáticas, porque elas vêm sendo cobradas em concursos e também não falando só de concurso. Quando a gente passar no concurso, assinar o nosso termo de posse, a gente também tem responsabilidade em trabalhar esses conteúdos. E a gente tem que, então, pensar como trabalhar, como a gente pode pensar em promover a igualdade e não reproduzir a discriminação racial. Então, vamos pensar assim, o que esse documento vai trazer? Ele vai trazer 2 aspectos, o espaço e o ambiente. Tem diferença? Talvez você se pergunte, tem. O que o documento vai trazer para nós? Que primeiro, é preciso considerar o espaço como um ambiente de aprendizagem. Quantas vezes a gente já não falou do ambiente educativo? Então, o que o espaço vai se referir? Ele se refere-se ao espaço físico, que inclui o quê? Inclui os objetos,
os locais, certo? Mas nós também temos que pensar na questão do ambiente. Mas por que o ambiente? Porque o ambiente ele não vai se referir apenas ao espaço, aos meus locais, à minha mobiliária, à minha infraestrutura da escola, não. O espaço, ele também vai mostrar para nós um conjunto de espaço e de relações que se estabelecem nele. Então, em geral, não há uma consciência de que os objetos traduzem determinadas ideologias, determinadas concepções que educam em uma direção e que muitas vezes profissionais não planejaram. Então a gente tem que ter em mente como que a gente organiza esse ambiente para esse ambiente não ser excludente e também um ambiente, a gente sempre tem que pensar num ambiente que promova a igualdade racial. Então a gente tem que pensar no seguinte: tem que pensar em ambientes de aprendizagem para a igualdade racial. Eles devem ser como? Devem ser abertos às experiências infantis, possibilitar que as crianças expressem o seu potencial, as suas habilidades, as suas curiosidades e principalmente, gente, construir uma autoimagem positiva de si. Certo? Então vamos seguindo aí. Em todas as situações é preciso contemplar a igualdade racial. Esse documento vai trazer para nós dois eixos: a identidade afro-brasileira e o patrimônio cultural. Ah, mas como a gente vai trabalhar a identidade afro-brasileira pensando na construção de uma autoimagem positiva? Se as crianças negras receberem mensagens positivas dos adultos e dos seus pares que acerca dos seus atributos físicos e demais potencialidades, elas aprenderão a se sentir bem consigo mesmo. E por outro lado, a gente também tem que pensar, se as crianças brancas aprenderem que seus atributos físicos e culturais não são os melhores e nem únicos a ser valorizados, os dois grupos aprenderão a considerar as diferenças como parte da convivência saudável. Mas aí como que a gente vai fazer isso na educação infantil? Simples, vamos pensar em canto de beleza, proporcionar um ambiente com espelhos onde as crianças se veem, se reconhecem, com imagens da própria criança, imagens de pessoas negras, né, bem-sucedidas, imagens, nós não trabalhamos príncipes e princesas, por que não trabalhamos príncipes e princesas africanas? Outro ponto que esse documento vai trazer para nós se refere ao patrimônio cultural. Vamos pensar aí, gente, os negros trouxeram suas matrizes culturais e participaram ativamente da nossa formação enquanto povo brasileiro. Então, as influências africanas a gente vai encontrar onde? Nós encontramos na linguagem, na comida, na religião, na música, na brincadeira, enfim. Então, o valor e a importância desse patrimônio cultural, ele deve ser considerado pelas escolas. Esses dois eixos eles foram pensados para estar presente nas atividades permanentes, nas sequências, em projetos, nas festas comemorativas, na relação com a família e como comunidade. E ela tem que servir como base também na organização, então, dos espaços, dos murais, na escolha de livro, nos brinquedos, nos instrumentos musicais. Esse documento ele traz alguns aspectos bem interessantes para a gente pensar quando a gente vai pensar na organização e nas situações, nas experiências que a gente vai proporcionar a essas crianças. Então ela começa falando da importância do trabalho do corpo, do movimento e da brincadeira. O trabalho com isso, ele tem que ter uma atenção especial, porque onde o racismo vai ganhar concretude e visibilidade? No corpo. Então a tomada de consciência do próprio corpo da criança e sua capacidade de perceber cada parte sem perder a noção de unidade, ela tem que então reconhecer a sua imagem como parte de uma construção de uma identidade positiva e requer um trabalho específico na educação infantil. Então o uso do espelho é um recurso bastante interessante, porque as crianças vão se perceber, se identificar com a imagem refletida como sua e como sendo bonita. Então é importante o apoio do professor ao identificar as imagens com o nome da criança, descrever as características corporais, valorizar, tratar a criança, olha só, como única e especial. Então pode trabalhar com foto de cada criança, da sua família, porque todo esse trabalho vai fazer o quê? Vai reconhecer positivamente as diferenças e ajudar a combater o preconceito e a discriminação.
Outro ponto a ser trabalhado é um ponto que a gente da educação infantil está super acostumado, que é a questão dos jogos simbólicos. A brincadeira de faz de conta, as crianças aprendem o quê? A reproduzir os gestos, as falas, em diferentes papéis sociais ou em diferentes papéis de filmes ou de histórias lidas. Então é na brincadeira que é uma atitude que vai se transformar no tempo e apresenta diferentes modos das comunidades humanas, mas aparece também em diversas culturas como atividade importante na infância. Outra questão que dá para se trabalhar é no jogo de destreza e de raciocínio lógico. Por quê? No processo de desenvolvimento do corporal e cognitivo e afetivo da criança, elas apreciam jogos de regras, nos quais elas precisam alcançar determinado objetivo, obedecer determinadas limitações impostas, às normas pré-existentes, acordadas no momento pelo grupo. Então, é de suma importância trabalhar jogo de destreza e jogo de raciocínio lógico. Ah, mas como que isso vai se dar? Algo que a gente brincou a nossa infância inteira. Esconde-esconde, amarelinha, jogo do peão, corda, adivinhação. A gente também tem que pensar na questão de trazer para a educação infantil relacionada à música e os movimentos expressivos. Por quê? Porque, aluno, vamos pensar, a dança está super presente na educação infantil. E a dança é uma importante herança de quem? Dos povos africanos. É fonte de prazer, de autoconhecimento, de sociabilidade e enseja muitas possibilidades expressivas e aperfeiçoamento do gesto. E merece um destaque aí na educação infantil. A gente pode trabalhar diversas questões, por exemplo, a gente pode trabalhar samba, bumba meu boi, o frevo, o baião, o maracatu, a catira, porque fazem parte do patrimônio cultural. Das práticas sociais de comemoração, por exemplo. Então, o trabalho com dança e música, elas têm que fazer parte da educação infantil. Outro ponto que a gente não ignora aí, que é super presente, que a gente pensa em situações e atividades para se trabalhar, que é a questão da linguagem oral. A gente sabe aí que o acesso aos bens culturais é um direito a toda criança. A linguagem, ela vem aí se expressar em dois domínios, o oral e o escrito, e uma das mais importantes, heranças culturais. Então, falar para se comunicar, comunicar suas necessidades, opiniões, e ao mesmo tempo, a criança vai reconhecer e aceitar as necessidades dos outros, os direitos, as opiniões das pessoas. E isso vai auxiliar os alunos, os meninos e as meninas, a construir a sua identidade, negras, brancas. Então, para estimular a linguagem oral, o que a gente pode fazer? O uso de caixas com elementos que aparecem na história. Então, a gente vai ler uma história de uma princesa africana, por exemplo. Então, a gente pode pegar e fazer uma caixa com elementos que apareceram nessa história e reconhecer os povos e as suas formas de ser e de estar. Outra questão que esse documento vai trazer é as expressões plásticas. Então, vamos pensar, atender ao critério da diversidade da mobilidade de materiais em combinação com a continuidade no tempo, para assegurar-lhes a oportunidade de construir o seu próprio percurso. Então, a inclusão de produção africana, afrodescendente, proporcionar às crianças o contato com os mais variados tipos de manifestações artísticas. Como? Vamos pensar aí, esculturas, modelagens, instalações, telas, dentre outros. Elas devem aprender a apreciar a arte já produzida e ser estimulada também a produzir artes. Um outro aspecto que a gente pode trabalhar essas questões para a igualdade racial se refere-se ao retrato e autorretrato. Por quê? Para colaborar com o desenvolvimento dessa habilidade, a gente pode fazer roda de apreciação de desenho da própria criança, do colega, dos artistas que fizeram retratos e autorretratos. É importante verificar, por exemplo, se nessas produções apresentadas há diversidade racial. Então, são muitos artistas negros que produziram e produzem grandes obras de relevância no Brasil e no mundo que a gente pode, então, levar para a sala de aula. Bom, gente, uma aula rapidinha com os pontos centrais para se trabalhar essa questão da produção de igualdade racial para a educação infantil, que é algo que eu venho aí que está tendo um movimento, está sendo cobrado em concurso, e também que a gente precisa ter esse conhecimento para quando nós formos, então, atuar aí como professores, saber como trabalhar, o que trabalhar e por que trabalhar essas questões, certo?
Trouxe aí então para vocês uma questãozinha que caiu em um concurso da VUNESP, que traz então esse documento Educação Infantil e Práticas Promotoras para a Igualdade Racial. Bom, vamos começar lendo aqui para a gente responder juntos. A faixa etária das crianças atendidas e a intenção da construção de uma sociedade democrática e pluralista, que respeita a todos e valoriza a diversidade, exigem, vamos grifar, a atenção especial às famílias e de todas as crianças, sejam brancas ou negras, certo? Então, qual que a gente chama atenção? Que ele quer saber o quê? Família. Como que vai dar essa integração com a família? A partir desse pressuposto, é correto afirmar que a relação com as famílias parte do princípio de considerar, vamos lá, os canais de comunicação entre as instituições, família e escola, restrito. Vocês acham que a relação de comunicação entre família e escola deve ser restrito? Não, né? Permitindo uma cooperação significativa? Se é fechado, não há cooperação. Então, vamos riscar essa questão. A família é uma instituição plural? A família é uma instituição plural, que apresenta diferentes composições. Nós vivemos em uma sociedade que as famílias apresentam diferentes composições, normal, na qual emergem sentimentos, necessidades e interesses que nem sempre são coesos, como o da escola, por exemplo? Sim, vamos reservar essa daqui. A família como uma instituição idealizada? Quando a gente trata de escola, a gente fala em idealizado, hegemônico, a gente vai pensar esse tipo de questão? Não, a instituição escolar não espera uma família idealizada, uma família hegemônica. Então, ó, já pode ir riscando isso daqui. Porque se ela é hegemônica, se ela é idealizada, ela não é igualitária, certo? A diversidade de expressões e manifestações das crianças e suas famílias, implicando na adesão incondicional aos valores dos outros. Em algum momento esse documento falou que nós vamos aderir incondicionalmente aos valores africanos e vamos ignorar todos. Nenhum momento disse isso. Então, também não é. O conhecimento e a cultura das famílias alheios ao processo educativo que ocorre no ambiente escolar. A cultura da família, ela não adentra dentro da escola? Sim, então ela não é alheia. Então, riscou também. Respostinha, letra B, que a gente considera a família como uma instituição plural, que tem diferentes composições, que tem sentimentos, necessidades e interesses que nem sempre são coesos ao que a escola espera, certo? Para fazer uma questão dessa, sempre ter atenção, primeiro, ao que pede. Então aqui nós já sabíamos que era em relação à família. A gente tem que tirar conceitos que não adentram, que a gente não espera, ideal, hegemônica, uma família homogênea. A gente sempre pensa nessas palavras-chave que a gente tira. Então, por exemplo, adesão incondicional. Isso já chama uma atenção. Bom, será que realmente é? E de resto, sabendo esses pontos principais, sabendo que nós, professores, dentro da escola, temos que trabalhar essas questões étnico-raciais para promover a igualdade racial, porque já vem lá desde a Constituição, sabemos que tem leis, documentos que vão embasar isso, temos que estudar para não perder ponto com um tipo de questão dessa, prática, facinho aí para a gente acertar e partir para assinar a posse. Bom, gente, é isso. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima aula.